dia, Barão, bom dia para Carla, para os ouvintes. A gente, nas últimas semanas, tem escutado essa história de varíola de primatas que acabou entrando no nicho do homem, né, com transmissão interhumana. Primeiro, conjecturar que a gente já tinha essa varíola, não a dos primatas, mas a varíola que a gente erradicou nos anos 80, então não tem mais vacina disponível. A gente pode reativar essa vacina se for necessário, mas essa vacina não é mais aplicada porque a doença, a varíola que a gente conhece, a grave mesmo, felizmente a gente teve a erradicação desse agente. Agora, o homem entrou em contato lá no nicho ecológico desse agente, né, dessa varíola de primatas, e a doença espalhou muito rapidamente para vários países da Europa. São mais de 100 casos confirmados em mais de 15 países ontem, segundo o relatório da OMS. E o que chama atenção, Barão e Carla, é a velocidade desse espalhamento, e a gente está tentando entender quais são os mecanismos de transmissão dessa doença. Se sabe que entrar em contato com alguém doente ou viajar para esses locais que são endêmicos, né, como lá na África, alguns países como a Nigéria, o Congo. Então, isso a gente já conhecia já há 30, 40 anos esse vírus. Só que agora, o que a gente está muito confuso, sem entender, é a transmissão de pessoas que não entraram em contato com pessoas doentes e também não viajaram para esses países. Então, de onde está vindo essa transmissão, né? Há um reporte inicial, que acho que é importante a gente falar, que provavelmente o ato sexual, quando você entra em contato muito proximamente durante uma relação sexual, pode ser um potencializador da transmissão dessa doença. Mas ainda é algo que a gente está estudando, entendendo melhor. Tem muitos pontos de interrogação. Mas isso, mesmo não conhecendo muita coisa, a gente não pode ficar olhando as coisas acontecerem e não fazer absolutamente nada. Já tem planejamento de vários países do mundo com relação a se tiver caso, o que tem que fazer, notificar, isolar esse paciente, e também até de buscar se transformar realmente numa situação epidêmica. Eu acho que isso não vai acontecer, mas se acontecer, existe vacina. A vacina da varíola humana, ela tem proteção cruzada, provavelmente, contra essa vacina de primatas. Então, é só a gente reativar essa vacina, né? É claro que é uma vacina de atenuado, vírus, tem que tomar cuidado imunossuprimido, mas não é algo que nos preocupe tanto se a gente observar o que está acontecendo com calma e entender esses mecanismos de transmissão desse vírus. Eu ia reforçar justamente essa questão, doutor, os mecanismos de transmissão, né? Assim como outros vírus, essa transmissão por meio do ato sexual, essa hipótese, né, neste momento pesquisada, mas também outras formas. Quais seriam essas outras formas? Porque a gente sabe, por exemplo, hepatite, né? Desculpa, hepatite? Não, é isso mesmo. Hepatite viral. Quando a manicure, ela tem que higienizar muito bem, né, os instrumentos dela, porque aí de uma cliente para outra, eventualmente pode passar alguma coisa. Então, até por isso, há ali uma higienização, né, uma forma de se limpar, né, o alicate, enfim, os outros instrumentos de forma muito firme, né, incisiva. Com relação a esse vírus, doutor, o que mais se sabe, né? Contato com pele, sangue, eventualmente, o que a gente já sabe até agora? Boa, Carla. A varíola de primata, assim como a varíola humana, dá lesão de pele, as lesões que ulceram. Então, contato com lesão infectada pode transmitir a doença. Contato, transmissão respiratória por gotícula, ficar muito próximo de alguém com sintomas ou com a doença pode transmitir. Também, se a pessoa com a vesícula, aquela lesão cutânea aberta, encostar naquelas lesões, encostar em alguma superfície ou utensílio também, se você encostar nesses utensílios ou superfície contaminada, também pode ter transmissão da doença. A questão da transmissão sexual, se sabe muito pouco. Não se sabe se é transmissão por fluidos genitais, mas sim, muito provavelmente, porque a pessoa, num ato sexual, entra em contato com a pessoa com lesão de pele. E ali também pode transmitir. Beijar, um contato de saliva também pode ter transmissão dessa doença. Tem até relatos de transmissão dentro do hospital, naqueles casos anteriores, nos anos 90, nos anos 2000, para profissional da saúde que não se paramentou quando foi atender esse paciente. Então, se chegar caso do Brasil aqui da varíola de primatas, a gente vai ter que, ao atender esses pacientes, usar máscara, luva, um avental para ter proteção, porque também pode ter transmissão dentro do ambiente hospitalar para outras pessoas. Agora, quais são as pessoas que mais devem ter cuidado, doutor? Quem tem problema de pele já anterior, no caso, por exemplo, do coronavírus, eram os idosos, né, que tinham uma preocupação, todo mundo, mas enfim, os idosos, quem tinham problemas anteriores, enfim, quem deve ter mais cuidado com essa doença?
Essa é uma excelente pergunta, porque, Barão, as populações que podem ter uma forma mais grave de varíola de primata são as com imunidade baixa, que têm algum déficit do sistema imunológico, ou crianças, né? Tem casos descritos no mundo. A mortalidade dessa varíola, vamos tranquilizar nossos ouvintes, ela é muito, muito, muito menor comparada à varíola que a gente já conhecia dos anos 80. Mas o que vai acontecer de complicação é, por exemplo, ali na pele tem uma lesão cutânea. Uma bactéria pode entrar e fazer uma infecção generalizada, porque aí fica uma porta de entrada para bactérias. Mas, de uma forma geral, não é uma doença com grande potencial de mortalidade, com exceção desses grupos de pessoas com a imunidade mais baixa. Nessas lesões podem fazer um quadro disseminado no corpo, inclusive até com comprometimento no pulmão, no sistema nervoso central, tá? Doutor Álvaro, tem mais pergunta aí, Carlinha? Eu tenho uma pergunta, ela foge um pouquinho da nossa pauta, mas o doutor Álvaro falou sobre a possibilidade de se reativar uma vacina contra a varíola, né, para tentar aplacar esses casos que começam agora. Doutor, eu posso perguntar sobre vacina para uma outra doença, porque a gente começou a voltar a ver casos de dengue, né, no Brasil, e a gente não tem notícias de avanços nesse sentido, de um programa de imunização contra a dengue, né, para evitar que essa doença mate no Brasil. O senhor tem alguma notícia com relação a isso? A gente pode ficar esperançoso depois desse avanço rápido, né, da vacina contra a Covid-19? Olha, Carla, pouca gente sabe, mas na rede privada existe uma vacina já disponível para dengue. É uma vacina que tem alguns problemas, ela tem uma eficácia superior a 60%, 65% de eficácia, mas é uma vacina que tem um grande problema, Carla. Você só pode tomar essa vacina se você já teve dengue. Então você tem que colher uma sorologia, lembrar que existem vários tipos de vírus da dengue no Brasil, dengue 1 até o de tipo 4. Então você pode ter uma reinfecção por dengue no Brasil. Aliás, isso é super comum em áreas endêmicas você ter reinfecção. Assim como tem gente que pega Covid 2 vezes, né? Mas essa vacina só pode ser administrada se você já teve a doença. Em contrapartida, existem vacinas já numa fase 2, fase 3, inclusive do Butantan aqui no nosso país, que também pode ser uma promessa na questão do combate da doença, porque hoje, o que a gente tem efetivamente para combater a dengue? Combate ao Aedes. E o Aedes é o mosquito que mais se adapta em todos os ambientes e é difícil fazer o controle do vetor. Imagina, nesses últimos 2 anos, que controle de vetor que a gente teve com Covid-19? Nenhum. Então, estação chuvosa esse ano, não tem vacina. Isso é um prato cheio para que todo ano a gente viva essas epidemias de dengue. E dengue é chato. Se vocês já tiveram dengue, eu tive dengue uma vez. É uma doença muito chata, é dor no corpo, febrão, dor em volta do olho, um quadro de mal-estar. E pode acontecer uma coisa que acontece com Covid também, com dengue. Você pode ter uma síndrome de fadiga pós-dengue. Ficar tipo, sabe o pós-Covid que a gente falou tanto? De ter dor no corpo. Isso pode acontecer com dengue também. Você ficar tipo meses tendo dor no corpo, fadiga, cansaço, depois de um episódio agudo de dengue. Que loucura, né? Que loucura. Bom, aqui nos Estados Unidos, como eu comecei falando, 1.000 doses dessa vacina contra a varíola do macaco, né? Vamos ver se vai dar certo, tomara que sim. E aí a expectativa é que eles aumentem essa quantidade, né? Não só aqui para o país, mas para outros países, porque até ontem não estava precisando. Agora convenhamos que o bicho começou a pegar, mas da dengue ainda é só com o tempo mesmo, infelizmente, né, Carlinha? Porque poderia estar há muito tempo ajudando principalmente a população no Brasil, como o doutor Álvaro disse, vem sofrendo e bastante com isso, né, doutor? Muito, né? A vacina da dengue seria algo muito sonhado por nós, assim como vacina para Zika, vacina para chikungunya, são doenças que a gente acaba menosprezando, mas afetam muita gente com morbidade, com complicação, com sequela. No caso da Zika, no caso de má formação congênita, no caso da chikungunya, dores articulares crônicas gravíssimas. O paciente vai ficar meses com dor articular. Então, essas vacinas são muito bem-vindas para todo mundo, inclusive para o nosso país. Esse negócio de atacar o mosquito parece enxugar gelo, né, Barão? A gente nunca consegue vencer, é impressionante. Doutor, grande abraço para o senhor. Na semana que vem a gente volta a conversar. Até a próxima, doutor Álvaro. Abraço. Só para fazer um convite, Barão, eu vou estar no sábado também aí com vocês. Não com você, disse a Carla. Vou estar no aniversário da Band e News FM aí com vocês, então espero todos vocês lá no Vila Lobos, Parque Vila Lobos, no sábado, vai ser umas 11 horas da manhã. Pouquinho antes, hein, doutor? 10 horas a gente está esperando você lá.